No ano passado eu trouxe um vídeo aqui no canal sobre uma possível demo do Pokémon Gold que havia sido apresentada num evento lá no Japão, na época do lançamento de Pokémon Gold Silver, onde alguns sprites de alguns Pokémon haviam sido revelados, mas nunca utilizados pela Pokémon Company. Ironicamente, algumas semanas antes, havia sido revelado pela própria Pokémon Company a existência do Goroshu, no caso, uma evolução do Raichu. Desde então, eu sempre achei que essa revelação sobre essa demo de Pokémon Gold não surgiu à toa. Mesmo sem a bênção da Game Freak afirmando que aquela demo é real e as sprites são de fato oficiais, ainda assim existem muitos Pokémon interessantes por lá, e eu separei 5 Pokémons, ideias de Pokémon que estão dentro dessa demo que particularmente eu gostaria de ver na 8ª geração. Eu não sei se vocês sabem, mas a Game Freak costuma muito brincar com os fãs, e talvez essa tenha sido uma forma deles brincarem com a gente, mesmo sem de fato sabermos se é ou não oficial aquelas sprites. Então, trago pra vocês 5 Pokémons que eu gostaria que aparecessem, que dessem as caras na 8ª geração. Bom, pessoal, eu confesso que foi um pouquinho difícil fazer essa lista, porque mesmo que alguns Pokémon não tenham me atraído na sprite, no design deles, a ideia me atraiu demais. Só que eu ia acabar sendo injusto com alguns Pokémon que eu acabei acompanhando por lá. Então, eu trago esses Pokémon aqui pra vocês que particularmente eu gostei muito. E em 5º lugar, eu vou deixar o Tigretti e o Electiger, que é um Pokémon elétrico, e o Tigretti, ou Tigretti, não sei, é a primeira evolução desse Pokémon, e depois ele evolui para Electiger. E eu achei eles fofos demais. Eu vi esse Pokémon quando eu reagi à lista, e não entendi o porquê que a Game Freak descartou ele. Pra época, eu não acho que ele ia ser um Pokémon muito genérico, eu acho que ele ia ser um Pokémon bem original, com um conceito puxado lá pro Japão, né, nesses lances de anime e tal. Então, esse é um Pokémon que eu gostei demais, e é a minha 5ª opção. Em 4º lugar, eu tenho que resgatar esse Noctowl, é injusto com o universo Pokémon. Eu não entendo também porque esse Noctowl foi descartado, por mais que a Game Freak não queira colocar uma evolução extra pro Noctowl, ou até mesmo uma linha evolutiva secundária, eles podiam puxar uma mega evolução muito parecida com esse Noctowl aqui, né? Resgatar alguns primórdios da sua primeira forma, e aí, sei lá, dar uns retoques nessa sprite e tornar ela oficial. Esse Noctowl é sem dúvida uma das melhores coisas que eu encontrei naquele datamine na época. E eu fiquei, assim, maravilhado com essa sprite. Então, meu 4º lugar fica com o Noctowl. Em 3º lugar, eu não vou partir com uma sprite aqui, mas eu vou compensar no próximo Pokémon. Mas, de fato, é um Pokémon que já existe, que não teve uma alteração de sprite, que é o Umbreon. Porém, ele ia ser do tipo veneno, e aí a Game Freak acabou tirando esse lance do Umbreon ser veneno e colocou o Umbreon do tipo Dark. Mas ainda assim, uma Evolution venenosa é uma coisa que eu queria ver demais. Só perde pro meu lance de querer ver uma Evolution fantasma, que eu não tenho certeza quando isso vai acontecer. Mas o tipo veneno eu acho que seria muito interessante por uma Evolution, e eu gostaria de ver. Eu acho que iria fugir um pouquinho desse lance super fofucho das Evolutions, né? Eu queria ver uma coisa um pouco mais pesada, um pouco mais carregada em um Eevee, uma evolução do Eevee. E eu acho que o tipo veneno casa bem com isso. Então, a minha 3ª opção fica aqui com a evolução do Eevee em um tipo venenoso, né? Puxando para a ideia daquele datamine, aonde o Umbreon seria do tipo veneno. Em 2º lugar, como eu não falei de uma sprite no meu 3º lugar, eu compenso vocês com 2 aqui, que são 2 babies, né? A 2ª geração definitivamente foi a geração dos babies. Eu gostaria que eles resgatassem isso de novo. Apesar que ontem mesmo eu fiz um vídeo criticando o mijo de canto, né? Onde a Game Freak exalta demais os Pokémon de canto e acaba esquecendo alguns outros Pokémon. Mas como o vídeo se trata sobre alguns Pokémon da 2ª geração, não tinha como outras gerações acabarem pintando por ali. E lá, felizmente, acabamos encontrando as pré-evoluções do Dodu e do Meow. E, assim, são 2 pré-evoluções muito lindas, eu gostei demais. Apesar da do Meow não mudar drasticamente, ainda assim eu acho que daria pra fazer um estilo bem pocket, bem bonitinho, bem pequenininho.
e ele ficar todo fofuchão lá, bem bonitinho. Eu gostei demais. Então seria Ticks, pré-evolução do Doudou, e Meowse, que seria a pré-evolução do Meow. Definitivamente 2 Pokémon super fofos que a Game Freak deveria dar uma chance. Então se for mijar Game Freak Encanto, mija certo, sabe? Escolhe os Pokémon certinho, que tem uns Pokémon que seria muito legal ver na forma Baby, e Ticks e Meowse tá aí pra ser usado. E em primeiro lugar, eu acho que, não sei se é uma surpresa ou não, apesar que eu acredito que esse Pokémon já tenha sido inspirado em outro Pokémon, que é a Ring Ring e a Belvoyant, que essa gatinha do tipo Dark. Há quem diga que ela foi usada, na verdade, para criação artística da Purrloin. E é possível, afinal de contas, esse Pokémon também é Dark, é um Pokémon felino, e eu não duvido que isso tenha acontecido. Mas dá pra dizer que a Purrloin é bem diferente da Ring Ring e do Belvoyant. Eu sei, mais um Pokémon Dark, mas eu acho que casa bem também, né? Esses Pokémon tipo Dark com felinos, né? Geralmente eles gostam mais desse lance de ficar no escuro e tal. Então é um Pokémon que eu me apaixonei demais, né? Meio Sailor Moon também, meio com uma vibe Sailor Moon. Mas não tem como, é um Pokémon que, se a Game Freak quiser trazer na 8ª geração, eu tô aceitando de boa. Pode colocar até na capa que eu compro, pode colocar onde for. É sem dúvida um Pokémon muito bacana e eu gostaria de ver novamente. Mas mesmo assim, eu vou deixar a Pokédex colorida na descrição do vídeo para você conferir os Pokémon que foram apresentados naquela demo. Ainda não temos a bênção da Game Freak, como eu disse no começo do vídeo, sobre a veracidade dessas sprites, mas eu tô assim, sabe, rezando para que possa ser verdade, né? Seria muito legal eles resgatarem isso, apesar que em uma entrevista recente com um dos produtores dos jogos Pokémon, foi citado que é muito complicado resgatar um Pokémon, uma ideia que foi descartada, porque quando ela foi descartada, ela teve um motivo muito bom para ser descartada. Mas, a gente precisa de um mas aqui. É importante notar também que muitos Pokémon que estavam nessa demo aí, muitos conceitos de Pokémon, acabaram sendo reutilizados no futuro, como por exemplo o Mime Jr., o Leafeon e até mesmo o Tangrowth. Então no final das contas é possível que isso possa ainda acontecer, né? Algum desses Pokémon podem reaparecer. E esse é meu top 5 de Pokémons que eu gostaria que a Game Freak introduzisse em gerações futuras. E eu coloquei aqui como 8ª geração, até porque é a nossa próxima geração, né? A geração que já tá chegando. E enquanto não chega notícias da 8ª geração, a gente só fica aqui no sonho de como vai ser essa geração e também como vai ser a Dex dessa geração, né? Enfim, Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. Eu quero saber a opinião de vocês. Quais Pokémon que a Game Freak acabou descartando que vocês gostariam de rever nos próximos jogos em Pokémon? Um abraço, camuflados. Fui!